Hello, everybody. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Today, we are talking about Model 10, A Fairy Tale, and Use It Too, page 75 until 80. Hoje a gente vai ver o módulo 10, a parte de interpretação sobre contos de fadas, e a parte de gramática com o Use It Too, ok? Das páginas 75 até 80. Let's go! Page 75, Getting Started and Rereading. Então, aqui na página 75, nós temos aí o que é um conto de fadas, ok? Um textinho e algumas questions. Essas questions são respostas pessoais, ok? Então, vamos lá. What is a fairy tale? O que é um conto de fadas? Fairy tale is a story often intended for children that features fanciful and wondrous characters such as elves, goblins, wizards, and even, but not necessarily fairies. Então, um conto de fadas é uma história frequentemente destinada a crianças que apresenta personagens fantasiosos e maravilhosos, como os elfos, duendes, bruxos e até mesmo, mas não necessariamente, fadas. The term fairy tale seems to refer more to the fantastic and magical setting or magical influences within a story, rather than the presence of the character of a fairy within that story. Fairy tales are often traditional, many were passed down from storyteller to storyteller before being recorded in books. Então, o termo fairy tales, parece que não se refere mais a um cenário fantástico ou mágico, ou mesmo influências mágicas sem uma história. Até mesmo sem a presença de um personagem, de uma fada, dentro de uma história. Os contos de fadas geralmente são tradicionais e muitos são passados de contador de história para contador de história, antes de serem registrados, gravados ou escritos em livros, ok? Então vamos lá, letter A. Alice stories by Little Carols are famous fairy tale. Can you name other fairy tales? Então, as histórias de Alice, escritas por Lewis Carroll, são famosos contos de fadas. Você pode nomear outros contos de fadas? Letter B. Do you like to read fairy tales or watch movies based on them? Why not? If you like them, we too once. Você gosta de ler contos de fadas ou assistir filmes baseados neles? Sim ou não e por quê, ou por que não, e se você gosta, quais são eles? Letter C. Do you think fairy tales are intended just for kids? Why or not? Então, você acha que os contos de fadas eles são destinados apenas para as crianças? Sim, não e por quê? Ok? No pre-reading, nós temos aqui, ó, read and answer. Então, what do you know about Alice's Adventure? O que você sabe sobre as aventuras de Alice? Letter B. Have you seen the movie Alice Through the Looking Glass? What is about? Então, você já viu, já assistiu, né, Alice através do espelho? Sobre o que é? Letter C. Look the following images. Who are those characters? Olhe as imagens seguintes e quem são esses personagens. Então, vocês vão olhar a imagem aqui e dizer quem são esses personagens. Ok? Now, pages 75 and 76. Reading. Então, nós temos aqui a seção de leitura, né? Read and listen, then answer. What are they talking about? Então, nós temos leia e ouça, né? Então, responda sobre o que eles estão falando. Então, eu vou colocar agora o áudio para vocês ouvirem o texto, vocês prestem atenção na pronúncia das palavras e a gente vai comentar e eu vou explicar o que é para fazer nos próximos exercícios, ok? Track 16. Read and listen. Then answer. What are they talking about? Yes. I know you tried to warn me, but I didn't listen. I am sorry. I used to think that time was a thief, stealing everything I loved. But I see now that you give before you take, and every day is a gift. Every hour, every minute, every second. The fallen soldier. I suppose you want me to fix it. No, I want you to have it. He used to say the only thing worth doing
It is what you do for others. I think he would have liked you. They say that time is a friend to no man, but I'll always remember you, Alice. Please, do not come back. Ok? Page 76, Reading Useful Language. Então, agora vem os exercícios sobre o texto. No Useful Language, how do you say this sentence and phrase in Portuguese? Então, como que você diz essas frases, né? Essas sentenças em português, essas expressões do texto para traduzir. Number 2, read and write true or false, correct the false statements. Então, aqui é para ler e escrever verdadeiro ou falso e corrigir as frases falsas, ok? Number 3, what do the following pronouns refers to in the text? Então, o que os pronomes a seguir se referem no texto? Então, you, letter A, you, be, it, letter C, he, and letter D, they. O que esses pronomes estão, a que esses pronomes estão se referindo no texto, ok? Vocês vão colocar aí para mim. Now, page 77, grammar, language work, use it, use it to. Então, agora a parte de gramática, ok? Vamos ver aí o significado de use it to. Number 1, look at these quotes and answer the questions. I used to think that time was a thief, but I see now that you give before you take. Então, eu costumava pensar, né? Eu costumava achar que o tempo era um ladrão, mas eu vejo agora que você dá antes de tirar. Letter A. Does Alice think time is a thief now? Então, por essa frase, por esse trecho, você acha que agora ela acha que ele é um ladrão ainda? No, she doesn't. Ela não pensa mais assim, né? Ela vê que agora o tempo dá antes de tirar. Ele não é um ladrão. Next. When I used to read fairy tales, I fancied that kind of thing never happened. And now here I am in the middle of one. Então, quando eu costumava ler contos de fadas, eu acreditava, eu imaginava que esse tipo de coisa nunca aconteceria. Nunca acontecia. E agora eu estou aqui, no meio de um. Ok? Letter B. Did Lewis Carroll read fairy tales just once in the past? Então, o autor, Lewis Carroll, ele lia contos de fadas apenas uma vez no passado? No, he read fairy tales regularly. Não, ele lia contos de fadas regularmente, ok? Então, number 2. Now, choose the correct option to complete the rule. We use it to for something that happened. Então, agora escolha a opção correta para completar a regra. Nós usamos o use it to para algo que aconteceu. First, regular in the past but no longer happens, or in the past it continues to happen in the present. Então, nós usamos o use it to para algo que aconteceu regularmente no passado, mas não acontece mais, ou que aconteceu no passado e continua a acontecer no presente. What is the answer? First, isso mesmo. Então, o used to a gente traduz como costumava, ok? Used to é o verbo costumar. É algo que a gente fazia com frequência no passado, mas hoje não faz mais, ok? Next. Então, used to na forma interrogativa e negativa. Vamos lá. I didn't use to study hard. Now I do. Did she used to travel a lot when she was young? Então, aqui a primeira é uma frase negativa. Eu costumava estudar pesado. Agora, não mais, né? Agora eu não estudo. E na interrogativa. Did she used to travel a lot when she was young? Você costumava viajar muito quando você era jovem? Então, prestem atenção na estrutura dessas duas frases. Negativa. Então, eu tenho o auxiliar do passado, que é o did, mais o not, ok? E o use fica na forma de origem, ele perde o de, porque used é conjugado no passado, terminação ed, lembram?
Então, quando a gente faz a forma negativa e a forma interrogativa, o verbinho ele não volta para a forma de origem, na forma básica dele, infinitivo sem o to. Então, quando formos fazer a frase negativa ou interrogativa usando o use to, a gente tem que usar o use sem o de no final, porque nós já temos o auxiliar did, que representa esse tempo no passado, ok? Na negativa é sempre o sujeito, o auxiliar, o not, mais o verbo use to, ok? E na interrogativa, o auxiliar did, ele vem na frente do sujeito. Depois o use to mais o verbo principal, ok? Então, vamos lá. Study this other example in the following cartoon and answer the questions. Então, estude esses outros exemplos a seguir do cartoon e responda as perguntas. Então, nós temos aqui. Use to bring my newspaper, but now that I look at car ads online, he brings me my computer. Ele costumava me trazer o jornal, mas agora eu olho os anúncios online, de carros online. Ele me traz o meu computador. Letter A. What did the dog use to bring them in the past? Então, o que o cachorro costumava trazer para o homem no passado? He used it to bring him his newspapers. Então, ele costumava trazer para ele o jornal, certo? Letter B. What about now? E agora? Now the dog bring him his computer. Então, agora ele traz para ele o computador dele. And letter C. What kind of information does the man look at on the internet? Então, que tipo de informação o homem olha na internet? He looks at car ads. Então, aqui é uma ação que ele costumava fazer e ele não faz mais porque ele trocou por outra ação, ok? Now, page 78, language usage. Então, vocês vão responder esse exercício. Complete the sentence with the use to in the correct form and appropriate verb from the box. Então, vocês vão utilizar os verbos principais que estão aqui na caixa, utilizando o use to junto da forma correta. Page 78, language usage exercise number 2. Justin and Maggie are talking about the time when they were teenagers. Use the forms of use to and the verbs from the box to complete the conversation. Então, o Justin e a Maggie estão conversando sobre o tempo, quando eles conversavam, né, estavam falando sobre o tempo de quando eles eram adolescentes. Então, vocês vão completar a conversa, o diálogo, utilizando os verbos principais que estão na caixa, mais o use to da forma correta, ok? Page 79, homework. Vocês vão ler o texto aí sobre o Bon Jovi e responder as questions. Page 80, homework, exercise number 2. Complete the text with use to plus the verbs in the box. Então, completar o texto com o use to mais os verbos também da caixa, ok? Number 3, answer these questions according to the text. Give complete answers. Então, aqui vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto do Bon Jovi, dando respostas completas, ok? E é isso. Today is over. Então, eu vou deixar para vocês aí as páginas 74 a 80, os exercícios de interpretação, mais os exercícios de gramática sobre use to. Vou deixar o material de apoio sobre use to também e um vídeo complementar. A gente se vê na próxima aula. Bye bye. Take care.